Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas espalhados por esse mundo onde se fala o português. Que prazer para mim, Pastor Hélio Carnassali, mais uma vez me conectar com você aqui nos canais da Safeliz. Esse link que aparece aí na tela é uma motivação para que você se inscreva. Se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite, porque ao se inscrever você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição, além de receber as novidades da Safeliz. Nós temos incentivado para que você possa curtir a página da Safeliz, você possa enviar seu comentário, seu pedido de oração, sempre lembrando que a Safeliz mantém uma equipe de intercessores e nós também podemos orar uns pelos outros. Isso fortalece o nosso senso de família. Mas, sobretudo, compartilhe esse conteúdo. Muitas pessoas não teriam acesso ao estudo da lição se não fossem aqueles irmãos e irmãs nossos que compartilham a lição a cada semana. Eu incentivo para que você faça isso. Nós estamos ingressando na quarta semana deste primeiro trimestre de 2025 e a lição desta semana tem como título Um Deus compassivo, um Deus apaixonado, e compassivo. Esse vai ser o nosso tema, mas antes de ingressarmos na lição, convido você a orarmos juntos. Curve sua fronte, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, graças te damos por tuas constantes manifestações de amor, bondade, misericórdia, compaixão para conosco. Agora, ao separarmos esse tempo de estudo da tua palavra na forma da lição da Escola Sabatina, sensibiliza-nos, Senhor, enviando o teu Santo Espírito para que tenhamos compreensão e entendimento daquilo que vamos estudar da tua palavra e um coração disposto a pôr em prática as lições aprendidas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Mestre, hoje e sempre. Amém. Um Deus apaixonado e compassivo. Antes até mesmo do verso para memorizar, eu quero compartilhar com vocês uma observação muito pessoal. Dependendo da cultura onde estamos inseridos, são vários países de fala portuguesa e pessoas espalhadas pelo mundo todo, os termos paixão, um Deus apaixonado, ciúme, que vai aparecer lá na lição da quarta-feira, pode ter na nossa mente uma conotação negativa. Aqui, por exemplo, para o Brasil, quando nós falamos de paixões, normalmente elas estão muito relacionadas além de sentimentos fortes, mas também a uma figura mais sensual de um relacionamento. Uma coisa fogosa, que muitas vezes é passageira. Então, essa para nós é a primeira ideia da paixão. Depois, mas veja, esse mesmo termo é usado para a paixão de Cristo. Olha como surge em contraste, né? Se a paixão entre seres humanos tem essa conotação, referindo-se à paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a demonstração maior do amor de Jesus. O termo ciúme é a mesma coisa. Praticamente quando falamos de zelo, é o termo que aparece na Bíblia. Um Deus zeloso é um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que ele quer que os seus filhos se mantenham fiéis, assim como ele é fiel. Então ele zela por isso, e esse ciúme é nesse sentido, está no contexto da aliança. Então nós precisamos nos desfazer de quaisquer bases negativas para as quais estão formatadas em nossa mente, para que a gente possa, de coração aberto, de alma limpa, recebermos as visualizações bíblicas dos textos e também da ideia do autor. Então, fica aqui essa observação, ela é minha, pessoal, o autor não fez essa observação, mas eu faço, até porque para mim isso tem um certo sentido, faz sentido, e foi também um desafio para mim poder estudar essa lição desta maneira. O texto, o verso para memorizar, vem de Isaías 49:15, que nós vamos voltar nele ao domingo, mas vamos, por hora, fazer a leitura. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Que texto lindo! Já vamos voltar a esse texto logo a seguir na lição do domingo. A nossa lição, ela vai seguir um roteiro mais ou menos assim. O autor, no domingo, ele misturou um pouquinho o amor de pai e mãe, e eu vou fazer o seguinte. Domingo, amor de mãe, Isaías 49. Segunda, amor de pai, Salmo 103,
Oséias 11, nós vamos ficar aí. Então, amor de mãe, amor de pai, as comparações de Deus com essa relação parental, né? Pai, mãe e pai. Depois, na terça-feira, a compaixão de Jesus. Na quarta-feira, o conceito do ciúme. Depois, na quinta-feira, nós vamos então ser desafiados a experimentar esse amor e a vivenciar esse amor em relação a outras pessoas. Então, esse é o cenário aqui da nossa lição. Na introdução aqui do sábado à tarde, os autores vão fazer aqui umas observações de que muitas vezes as emoções são vistas como indesejáveis e algo a ser evitado. Inclusive, para alguns, as emoções elas são inerentemente irracionais. E chega a mencionar que pessoas maduras, elas jamais deveriam ser emocionais, que as emoções são um indicador de imaturidade. Isso é o que alguns pensam, né? Em algumas correntes da filosofia grega, o indivíduo idealizado, ou seja, o modelo de pessoa, era aquele indivíduo racional que seria imune às paixões ou que teriam os sentimentos ou as emoções perfeitamente sob controle. Esse era o indivíduo modelo desejado, né? O sonho de consumo de ser assim. Porém, nós sabemos que de outro lado, emoções descontroladas, elas podem causar problemas. Mas a Bíblia vai nos apresentar um Deus que manifesta essas emoções e fortes emoções. Muitas vezes, alguns termos nós vamos ver emoções que vêm do mais íntimo do ser. Nas lições nós vamos ver das entranhas da alma, né? E se Deus é descrito desta maneira, e Deus é bom e é perfeito, então as emoções não são ruins. E elas podem sim perfeitamente fazer parte do nosso jeito de ser, da nossa forma de viver, desde que elas representem este amor de Deus, este perfil de Deus de amar intensamente as pessoas para a salvação. Então, vamos buscar estas belas verdades, vamos procurar extrair essas lições de várias passagens bíblicas, são muitos textos bíblicos, e também de algumas situações que vão ilustrar, algumas histórias bíblicas que vão ilustrar esse amor intenso de Deus, esse amor eterno, generoso, misericordioso, compassivo de Deus. Assim, colocamos aqui um ponto final na lição do sábado à tarde. Então, conforme eu falei para vocês, eu vou me limitar na lição de domingo a comentar Isaías 49. Eu percebi, por exemplo, que no verso 14, que a lição não mencionou, tem aqui uma reclamação. E diz assim, produção, coloca aí para nós. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Veja que o povo de Deus apresenta uma queixa contra Deus, dizendo que Deus se esqueceu dele, esqueceu do seu povo. E aí Deus responde dessa maneira intensa, revelando uma intensa emoção por seus filhos, dizendo, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que coisa linda. E o início do verso 16 também é muito emblemático. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Deus está dizendo para nós que jamais ele poderia se esquecer. E ele compara o seu não esquecimento, o fato de não se esquecer, a uma pergunta. Será que a mãe que amamenta o filho, será que ela poderia se esquecer do seu filho? Algo impensável, nós não podemos imaginar que isso pudesse acontecer, mas lamentavelmente nós sabemos que acontece. E tenho certeza também que nem todas as pessoas que estão conectadas aqui conosco têm uma referência positiva do amor de sua mãe. Pode ser que algumas pessoas tenham uma referência negativa, mas essa ilustração vai caber perfeitamente nas duas situações, porque Deus está dizendo, olha, não é lógico, não é natural que a mãe que amamenta o filho se esqueça. Mas mesmo que isso viesse a acontecer, eu jamais me esquecerei. Não sei se você já foi esquecido por seus pais, ou por sua mãe, ou por seu pai alguma vez. É natural que crianças se percam, às vezes, num relance, num descuido.
Nós éramos membros de uma igreja em São Paulo, a Igreja da Lapa, e minha mãe tinha obrigações no serviço de assistência social, antigamente chamava-se Dorcas. Meu pai gostava de ajudar pessoas, levar pessoas para casa, e eles envolvidos, de repente eles saíram da igreja e me esqueceram. Por bênção, alguém ainda estava por lá e me levou na casa do pastor José Neto, de saudosa memória. E eu fui recebido ali na casa do pastor Neto, e eu não tenho uma referência negativa, eu não me desesperei, não chorei. Eu acho que até gostei de experimentar uma nova emoção, né? Eu não sei como é que o meu pai descobriu, a minha mãe descobriu que eu estava... Mas o fato é que eles chegaram lá para me buscar, né? E eu tenho essa lembrança aí desse episódio. Mas isso não me causou mal, mas foi uma única vez e um episódio isolado. Mas pode ser que algumas pessoas tenham um registro negativo da atitude da mãe. Mas Deus está dizendo para nós assim: eu não esqueço de vocês, jamais. Assim como a mãe que amamenta não esquece seu filho, mas se esta se esquecesse, eu não me esqueceria. Eu jamais poderia me esquecer, porque você está gravado nas palmas da minha mão. Que coisa linda, que expressão maravilhosa. E a palavra hebraica, então vem aqui o comentário do autor, muito interessante. A palavra hebraica usada nessa demonstração, nesses textos bíblicos que falam sobre o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus, é Ha'an, que geralmente é traduzido como compaixão e misericórdia. E ela descreve o amor generoso, abundante, extravagante, o amor compassivo de Deus. E esta palavra parece muito provavelmente ter sua origem num outro termo hebraico, que é re'em, que é útero, ou seja, ela relaciona esse amor compassivo, esse amor generoso, esse amor misericordioso de Deus como sendo um amor que se origina no mais íntimo, nas entranhas do ser. E quando então comparamos o amor de Deus com o amor da mãe, é onde o filho é formado, e em circunstâncias naturais, as mães, desde o ventre, são apaixonadas por seus bebês, desde a fecundação, quando elas descobrem que estão grávidas. Essa paixão pode ser que haja exceções que eu já mencionei, mas é uma figura de linguagem muito, muito interessante. Assim, diz o autor, a compaixão de Deus pode ser comparada ao mais profundo amor materno que nasce no íntimo de cada coração. É claro que o amor de Deus ainda é infinitamente maior do que isso. Incomparavelmente maior do que qualquer compaixão humana, do que qualquer afeto humano, incluindo até o amor da mãe por seu filho. E há um texto aqui de Jeremias 31:20 que eu acho que merece um destaque, lá no último parágrafo, onde nós lemos: o meu coração se comove por ele, Jeremias 31:20, e dele certamente me compadecerei. Esse termo traduzido aqui, me compadecerei, refere-se à compaixão divina, a Ra'an divina. Essa expressão, meu coração se comove, pode ser traduzida literalmente como sendo as minhas entranhas rugem. Ou seja, há um rebuliço dentro de Deus, há alguma coisa forte que vem de dentro e que se expressa, que se materializa neste amor generoso, incompreensível, indescritível, incomensurável, extravagante, maravilhoso de Deus por nós. Que figura linda esta que nós estudamos no domingo, e aqui pomos um ponto final nesta lição. Avançando então para a segunda-feira, vamos então aqui ficar com essa comparação do amor de Deus com o Pai. E eu quero então utilizar o texto de Salmo 103:13, que apareceu na pergunta 1, e trazê-lo para cá junto com o texto de Oséias, onde nós vamos encontrar o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Veja que coisa linda, a compaixão de Deus agora comparada a um pai. Esta linguagem forte serve também a mesma observação feita no amor de mãe. Pode ser que nem todos que estamos juntos aqui acompanhando essa lição tenham no seu pai uma referência positiva de amor, de carinho. Pode ser que sim e pode ser que não. Eu espero que
que a maioria tenha tido. Eu, graças a Deus, tive tanto uma boa referência do amor de mãe como do amor de pai. E quero dizer aqui para vocês que mesmo que assim seja, ou seja, isto é, se você não tem uma referência tão positiva do amor do seu pai, lembre-se que você agora tem um pai espiritual, um pai celestial, que pode suprir todas as suas carências. Tudo aquilo que o seu pai, ou por não conhecer, ou por não ter agido bem, tudo aquilo que o seu pai não lhe proporcionou, você agora pode ter neste Deus amoroso, nesse pai amoroso, tudo aquilo que você não obteve do seu pai terrestre. Em Oséias capítulo 11, nós temos aqui algumas expressões muito interessantes. E eu começo aqui dizendo no verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Verso 3, eu o ensinei a andar, tomei-o nos braços, ele não atinava que eu os curava. Veja, olha as expressões de amor. Verso 4, eu aliviei o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha as expressões do cuidado, não é? O verso 7, mas o meu povo é inclinado a se desviar de mim. E o verso 8, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Neste capítulo 11 de Oséias, então, nós vemos a descrição deste Deus amoroso, compassivo, generoso, que se inclina para os seus filhos. E ele diz, olha, Israel era um menino, eu chamei desde o Egito, eu criei, eu o ensinei a andar, eu dei alimento para ele, eu cuidei, eu o amei. Mas ele foi rebelde, ele agiu com rebeldia. E este amor de Deus por seu povo, então, tanto ali no Salmo 103 como agora em Oséias 11, é comparado ao afetuoso cuidado de um pai por seu filho. As Escrituras usam essas imagens poderosas, como aqui a lição diz, como ensinar a criança a andar, carregar o filho nos braços, curar, prover sustento, demonstrando desta maneira o terno e amoroso cuidado de Deus por seu povo. E em contraste com essa fidelidade inabalável de Deus, nós encontramos o povo se afastando do Senhor, o povo traindo juízo sobre si mesmo, se colocando em circunstâncias complicadas. E o autor faz uma pergunta aqui no terceiro parágrafo, abaixo da pergunta 2. Será que você já ficou tão aflito, tão assim angustiado, que o seu estômago ficou revirado, aquela sensação de mal-estar? Então, essa sensação, ela é utilizada para descrever a intensidade das emoções de Deus em relação ao seu povo. E é interessante, aqui vem algo interessante, mesmo aqui, ó, a imagem do coração se contorcendo e da compaixão despertada, essa expressão compaixão despertada, é uma expressão idiomática que reflete emoções profundas, tanto de Deus quanto dos seres humanos. E ele usa aqui, traz duas histórias, dois textos para ilustrar a compaixão despertada, cujo termo é kamar. A primeira é daquelas duas mães, né, que tiveram bebês, um bebê morreu durante a noite e a mãe que perdeu o bebê trocou com a outra, cujo filho estava vivo, foram à presença de Salomão, vamos partir ao meio. A mãe falsa disse, não, tá bom, é uma boa solução. A mãe verdadeira disse, não, jamais, que viva o menino. E há uma expressão ali bíblica em 1 Reis 3:26, 26, que o amor materno se aguçou, ele explodiu, ele veio de dentro, ele se manifestou. E ela disse, fica o filho com ela. Salomão entregou o filho para a verdadeira mãe. A outra ilustração de José, quando recebeu seus irmãos, e ele pôs seus irmãos à prova, isso está em Gênesis 43:30, e ele vendo ali os seus irmãos, aquela cena forte, de fortes emoções, diz que ele se moveu no íntimo e precisou sair para chorar. Então, esse se mover no íntimo, essa compaixão despertada, são exemplos que nós citamos e que refletem o amor de Deus por nós. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, domingo vimos o amor de Deus comparado ao amor de mãe, que é talvez o maior amor que possa existir, e o amor de Deus vai além. Na lição da segunda, o amor de Deus comparado ao amor de um pai, amoroso, carinhoso, mas o amor de Deus vai muito além também. Dessa maneira, pomos um ponto final aqui na lição da segunda-feira. Na terça-feira,
vamos ver a compaixão de Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele cita aqui em 2 Coríntios 1:3, descrevendo o nosso Deus como um Pai de misericórdias e um Deus de toda consolação. E depois em Efésios 2:4 ele diz que Deus é rico em misericórdia e redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou. Então essa descrição de um Pai de misericórdia, de um Deus de toda consolação, de um Deus rico em misericórdia, um Deus que redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou, foi ilustrada de forma prática e demonstrada na prática no ministério de Jesus. A pergunta 3, vai nos trazer aqui alguns textos. E nesses textos nós vamos encontrar sempre a palavra compaixão. Vamos mencionar alguns aqui. Mateus 9:36, uma descrição do ministério de Jesus, diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Depois, em 14:14, já no ambiente da multiplicação dos pães, ele viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Depois, em Marcos 1:41, naquele encontro de Jesus com o leproso, logo no início do seu ministério, diz que Jesus, profundamente compadecido daquele homem, estendeu a mão e tocou aquele homem e curou, purificou aquele leproso. Depois, em 6:34, uma repetição da multiplicação dos pães, Marcos acrescenta que Jesus olhou para aquela multidão e não só teve compaixão, mas ele se compadeceu porque ele viu a multidão como fossem ovelhas sem pastor. Então, ênfase nessa compaixão. E interessante que nos evangelhos, várias vezes Jesus é retratado como sendo movido por compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflições e necessidades. Ele não apenas sentia compaixão, mas ele também atendia às necessidades. Nós somos, às vezes, muito prontos em expressar sensibilidade, compaixão e, às vezes, dó, mas nem sempre somos tão prontos, imediatos a diminuir, a solucionar a situação em que a pessoa se encontra, a necessidade, a angústia pelo qual a pessoa passa. Mas há aqui uma percepção mais, ela vem de Mateus 23:37, onde Jesus apresenta o seu lamento sobre Jerusalém. Nós já vimos esse texto, porque com destaque que Jesus dizendo, eu quis ajuntar, ou seja, a iniciativa de Deus de reunir os seus filhos, mas vós não o quisesse, mas usando a liberdade, eles recusaram. Esse lamento, muito interessante aqui, aqui o autor nos apresenta, esse lamento de Jesus está intimamente relacionado àquilo que é descrito, ou a descrição que se faz de Deus no Antigo Testamento, um Deus que toma iniciativa, que busca, e o povo age com rebeldia, age com negação. E muitos estudiosos da Bíblia observam que a imagem de uma ave cuidando dos filhotes era utilizada para referir-se às divindades. Esse é o último momento de Jesus ali no templo. E as pessoas sabiam que Jesus estava se referindo, ele depois sai de Jerusalém na terça-feira e só vai depois aparecer na crucifixão. Então eles sabiam a que Jesus se referia. Então, os autores veem aqui também uma referência à imagem nesse texto, a Deuteronômio 32:11, onde Deus é comparado a uma águia que paira sobre seus filhotes e ampara os seus filhotes. Então, uma palavrinha mais aqui, o verbo, o substantivo para referir-se à compaixão no grego, esplashnon, refere-se às partes íntimas, às entranhas do corpo. E o verbo esplashnizomai, então, ele é utilizado para referir-se à forma como Jesus se compadeceu. Então, esse significado, né, isso que vem de dentro, essa palavra compaixão, vem dessa palavra que significa algo que vem de dentro do íntimo, e é esse o verbo também utilizado. E assim, nós podemos ver e contemplar Jesus sendo a ação prática, a demonstração prática.
E eu quero falar mais uma vez, já falei e talvez volte a falar, todas as vezes que você for tentado a duvidar do amor de Deus, da justiça de Deus, da sua misericórdia, em função de situações humanas que acontecem nesse mundo de pecado, para as quais não temos resposta e nem compreensão, ao invés de duvidar de Deus, olhe para Jesus. Observe Jesus, como Jesus agiu diante da morte, diante das crianças, diante das mulheres, como ele agiu diante da doença, como ele agiu diante das injustiças. Aí o seu coração ficará acalmado, mesmo que não tenhamos as respostas para todas as situações, mas quando visualizamos Jesus em ação, muito do caráter de Deus é revelado. E dessa maneira colocamos aqui um ponto final na lição da terça-feira. Avançando então para a quarta-feira, talvez a parte mais difícil e desafiadora para a nossa compreensão desta lição, dessa expressão, né? A expressão Deus compassivo, diz o autor, vem de El Raum, lá de Deuteronômio 14:31, em que El significa Deus e Raum está ligado à palavra que significa compaixão, Ram-am. No entanto, o Senhor é chamado não apenas de um Deus compassivo, mas também o Deus zeloso, que significa literalmente um Deus ciumento, El-Kana. O Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Deuteronômio 4, 24, 4, 31 e assim por diante, outros textos mais. Como entender isso? Eu fiz a observação lá no começo, tanto em relação à paixão como ao ciúme. Na nossa cultura brasileira, o ciúme normalmente é visto como um ciúme negativo. Não é uma atitude adequada, é um ciúme, uma obsessão muitas vezes, e muitos casais sofrem quando do casal tem esse ciúme excessivo, ou uma ideia permanente, quer saber onde está, quer controlar, mas não podemos encaminhar para essa ideia. Então, se não é essa ideia, se não é esse lado negativo, qual é o lado positivo com que Deus é descrito? Ele poderia ser descrito por uma conotação negativa. Então, nós vemos aqui exatamente isso. Um lado, um sentimento negativo, intenso em relação a outra pessoa, ou às conquistas, ao sucesso, ou mesmo aos relacionamentos de outra pessoa. Então esse é o lado negativo. Mas e o lado positivo, que é o ciúme de Deus, é o zelo de Deus, é o seu interesse positivo e intenso pelo bem-estar dos seus filhos. É o seu interesse positivo e intenso pelo bem-estar dos seus filhos. E aqui o autor, ele admite, esse ciúme de Deus, esse zelo de Deus, é mal interpretado. Quando afirmamos que um parceiro é ciumento, isso não é elogio, é uma característica bem negativa. Mas na Bíblia, o ciúme divino, ele não pode, não deve, não está associado a nada negativo, mas é o zelo justo, é o cuidado justo de Deus buscando a fidelidade dos seus filhos num relacionamento onde ele é fiel, mas nem sempre os seus filhos são. Então, é muito importante nós termos claro isso. A paixão de Deus por seu povo, esse amor intenso que vem lá de dentro, decorre do seu profundo amor por seu povo. E Deus deseja que os seus filhos correspondam. Lembrando da semana passada que nós estudamos desse amor de Deus, ele é eterno sempre, mas quando Deus entra em um relacionamento no contexto da aliança, esse amor de Deus, ele continua sendo sempre eterno, mas a depender da resposta dos seus filhos dentro da aliança, se for de infidelidade, se for de desobediência, esse relacionamento é interrompido. Então, esse ciúme, esse zelo de Deus é o desejo intenso de Deus que os seus filhos sejam fiéis, e Deus trabalha para isso. Deus trabalha para que os seus filhos sejam fiéis, uma vez que Ele é fiel o tempo todo. Essa é a melhor maneira que eu pude compreender essa descrição do zelo e do ciúme de Deus, e dessa forma a gente põe aqui um ponto final na lição da quarta-feira. Avançando então para a lição da quinta-feira, que tem como título Compassivo e Apaixonado, mais uma vez volta aqui a expressão da paixão, né? Nós vamos ser conduzidos para 1 Coríntios, vamos abrir aqui para 1 Coríntios 13,
que é o chamado capítulo do amor, e aqui vamos fazer a leitura. Quem sabe, produção, coloca para nós aí nos caracteres esta descrição. Minha lição fechou aqui involuntariamente, também deixa eu localizá-la aqui. Ok, pronto, já estamos com ela aberta outra vez. Então, leitura de 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. E o autor nos aperta aqui com algumas reflexões. Ele faz a seguinte observação: nós buscamos pessoas que se enquadram nesta descrição para nos relacionarmos com elas. Mas com que frequência? Ele pergunta. Nós nos esforçamos para nos tornarmos esse tipo de pessoa, para apresentarmos este tipo de sentimentos, de emoções, de amor em relação a outras pessoas, sejam o cônjuge, filhos, amigos, colegas de trabalho. Com que frequência nós estamos focados, empenhados em ser esse tipo de pessoas? E aqui o autor faz uma declaração logo no primeiro parágrafo, abaixo da pergunta 5. Só podemos vivenciar esse amor se ele for fruto do Espírito Santo, que é o primeiro fruto do Espírito, o amor. Nós precisamos louvar a Deus, porque o Espírito Santo é capaz de produzir este fruto em nossa vida. Ele é capaz de despertar esse tipo de amor que é sublime, é elevado, é maravilhoso. E isto só pode ocorrer pela fé, e a fé é dom de Deus. Só pelo Espírito de Deus que nós podemos viver esse amor, e desta maneira, recebendo este amor de Deus, descrito como sendo mais forte do que o amor de mãe, incomparavelmente maior do que o amor de pai, visualizado, demonstrado nas ações compassivas de Jesus, demonstrado nas muitas vezes em que Deus trabalhou para despertar fidelidade nos seus filhos, sendo ele extremamente fiel, seus filhos tropeçando, mas ele permanecendo fiel e com zelo, com ciúme, trabalhando a favor de forma intensa para conservar os seus filhos fiéis. Que descrição maravilhosa! Como podemos, faz aqui o autor uma reflexão, como podemos na prática responder e refletir esse amor divino? E ele responde, primeiro, a única resposta adequada para isso, como nós podemos refletir esse amor divino, é expressando compaixão, é adorar a esse Deus que é amor. Primeira resposta. Então, como podemos refletir esse amor? Adorando a Deus que é amor. Segundo, responder a esse amor expressando o mesmo tipo de amor, o amor benevolente, bondoso, compassivo, pelos outros, mas de forma ativa, não só na teoria. E, por fim, reconhecer que nós não temos poder para isso, e para ser assim, nós dependemos da graça de Deus, dependemos da graça de Cristo, do poder do Santo Espírito. Que lição preciosa esta! Então, ela sai de uma amplitude enorme, descrevendo o amor de Deus, demonstrado depois na vida de Jesus, o esforço de Deus em nos manter em ligação com Ele, e nos desafia a viver essa mesma experiência em relação àquelas pessoas com quem nos relacionamos. Desta maneira, então, colocamos aqui um ponto final na lição da quinta e avançamos para o estudo adicional, onde há um texto, um único parágrafo, na verdade dois, de Ellen White, do Maior Discurso de Cristo, mas eu quero destacar apenas uma parte do segundo parágrafo. Diz assim: não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Vou fazer uma pausa aqui. Nós não somos dignos do amor de Deus, é verdade.
mas Cristo é nossa segurança. E Ele sim é digno. E a dignidade de Cristo nos é oferecida. Qualquer que tenha sido nossa vida pregressa, passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias atuais, se formos a Jesus, e sempre vamos a Jesus como resposta, exatamente como somos, fracos, incapazes, desesperançados, o nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários para vir ao nosso encontro e nos lançará os braços de amor e suas vestes de justiça sobre nós, assim como o pai da parábola do filho pródigo. Que texto lindo, que coisa maravilhosa. Ele nos apresenta ao Pai trajado em suas vestes brancas, as vestes do seu próprio caráter. E ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar desse pecador. Não olhe, Pai, para este filho desgarrado, mas olhe para mim. Que coisa linda! Quando Satanás intervém reclamando contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como sua propriedade, o sangue de Cristo intercede com maior poder. Que texto maravilhoso! Como apela ao nosso coração esse amor de Deus, seu carinho, seu amor, sua intercessão por nós. Nas 3 perguntas para consideração, eu vou ficar na pergunta 3, que diz o seguinte: em sua compaixão, Jesus respondia às necessidades das pessoas. Em sua compaixão, como Jesus respondia às necessidades das pessoas? De forma prática, aliviando sua dor, sua necessidade. Ele supria, portanto, as pessoas. E agora vem a pergunta: de que formas práticas podemos oferecer conforto àqueles que necessitam dele, que estão ao nosso alcance? Pergunta para nossa reflexão. E desta maneira, encerramos mais um estudo com vários aspectos desafiadores, mas também muito abençoado, e que Deus possa nos conduzir, possamos ser alimentados cada dia, ou se você vai ver a lição de um todo, quando você acompanhar ela, que seja abençoado. E se você é um professor de classe, que você seja abençoado ao transmitir a lição. Eu convido para curvarmos a fronte e encerrarmos com uma oração. Pai querido, graças te damos por bênçãos tão especiais recebidas das tuas mãos, ao termos uma compreensão maior deste amor compassivo, generoso, misericordioso, que vem do íntimo, Senhor. Palavras usadas para descrever de forma forte esse amor que o Senhor tem por nós, seus filhos. Nós não merecemos, mas nós agradecemos pelos méritos de Jesus, esse amor eterno. Pai, ouve a nossa oração, acompanha os nossos irmãos onde quer que estejam ao redor deste mundo. Abençoa aqueles que têm os seus pedidos de oração. Sustenta nossas mãos no caminho da fé. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe a todos.